Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabel e agora eu tô aqui para mostrar para vocês a resolução do estudo de caso de vocês sobre análise orgânica elementar. Nesse estudo de caso, ele começa falando da caragenã. Mas o que é ela? Elas são polissacarídeos sulfatados, utilizados principalmente na indústria alimentícia, de cosméticos e têxteis como agente estabilizante, gelatinante, espessante e emulsificante. Uma das primeiras questões ali é por quais motivos talvez ele não apresente o enxofre ali na amostra. Alguns motivos para isso pode ser, então, por conta que não ocorreu a quebra do composto orgânico e a transformação dos elementos em sais inorgânicos, que são ali solúveis em água. Provavelmente porque não houve um aquecimento correto ali no início da prática. Outro motivo é que a concentração pode estar muito baixa e ter causado a falta ali na detecção. Agora, a próxima pergunta, ele diz para vocês fazerem um balanceamento das equações que aparecem ali na prática. Então, eu vou dar um passo a passo aqui para vocês de como vocês podem fazer esse balanceamento. O primeiro passo seria iniciar o balanceamento pelo elemento químico que menos aparece na equação. O segundo passo, escolher o que apresenta maior índice. O terceiro passo, transformar o índice em coeficiente. E o quarto e último passo é prosseguir o balanceamento para os demais elementos. Então aqui eu vou fazer como exemplo uma das equações que vocês têm lá na prática de vocês. Então eu vou pegar como exemplo aqui essa equação. Então o primeiro passo é iniciar um balanceamento pelo elemento químico que menos aparece na equação. Eu vejo que aqui pode ser o cianeto. Então eu vou pegar ele para começar. O segundo passo é escolher o que apresenta o maior índice. Então eu vejo que o cianeto que está aqui nos produtos, ele apresenta um maior índice. Por quê? O que está aqui nos reagentes, ele tem esse número 6 fora do parênteses. Como ele está fora do parênteses, eu vejo que aquele 6 pertence ao meu cianeto. Então, nos reagentes, eu tenho 6 átomos de cianeto ali. Já nos produtos, eu vejo que eu tenho também o 6, mas eu também tenho um 3 aqui fora. O que eu vou fazer? Então, eu vejo que como ele é meu maior, eu multiplico o 6 por 3 e vejo que eu tenho 18 átomos ali. Para eu equilibrar isso no meu reagente, eu tenho que fazer com que o índice fique com um número que, multiplicando por 6, também dê 18. Então eu vejo que se eu multiplicar por 3, eu também vou ter 18 cianetos. Por isso que eu coloco, então, o meu 3 aqui na frente. Eu transformo, então, o meu índice em coeficiente, que é o terceiro passo. O quarto passo, e o final aqui, é prosseguir com o balanceamento para os demais elementos. Quando eu coloquei o meu 3 aqui na frente, eu vi que eu já fiz o balanceamento do sódio. Então, meu próximo elemento para fazer o balanceamento nessa equação pode ser o sódio. Então, eu tenho um 3 aqui eu tenho um 4 pequenininho no sódio, então eu multiplico 3 por 4, eu tenho 12. Aqui eu não tenho nenhum elemento junto aqui com o sódio, igual eu tenho nesse caso aqui do 4. Então, eu vejo que se eu colocar o 12 na frente do sódio, eu vou equilibrar ali o sódio. Então, eu coloco o 12 ali. Quando eu fiz isso, eu acabei fazendo o balanceamento do meu cloro aqui nos produtos. Então, eu tenho 12 cloros. Nos meus reagentes, eu já tenho um Cl aqui, o cloro, e um 3 pequenininho. Eu vejo, então, que eu tenho 3 cloros. Então, por que número eu teria que colocar aqui na frente para que quando eu multiplicasse, eu tivesse também 12 cloros? E eu vejo que é o 4. Então, eu coloco o índice ali 4 na frente do meu ferro. Por que na frente? Porque ele vai estar referindo ali a todo aquele elemento. E eu terminei o meu balanceamento. Se eu for tentar ver o ferro, eu vou ver que tanto nos reagentes quanto nos produtos, ele tem a mesma quantidade. Por exemplo, aqui, esse 3 em vermelhinho, ele diz também respeito a esse ferro que está aqui entre os parênteses. Então, eu tenho aqui 3 ferros e tenho mais 4 ferros desse que eu também fiz o balanceamento. Então, 4 mais 3, tenho 7 ferros no meu reagente. Aqui nos produtos, eu tenho esse ferro e esse 4 pequenininho. Então, isso significa que eu já tenho 4 ferros. E eu tenho esse ferro aqui dentro desse parênteses aqui maior que termina com o 3 pequenininho. Esse 3 diz tanto a respeito ao cianeto, que eu já balancei lá no começo, quanto também diz respeito ao ferro. Então, eu tenho 3 ferros aqui, mais 4, 7 ferros.
e eu terminei o meu balanceamento. Então, a última questão ali, ele diz respeito à presença de enxofre. O que pode acontecer se eu tiver enxofre na minha amostra? Então, se existir um enxofre na amostra em forma de sal de sódio, ela vai reagir com o ácido utilizado na minha reação, ali da caracterização dos halogênios, e vai acabar formando o sulfeto de hidrogênio. E foi isso, gente. Muito obrigada.